Olá novamente, terceiro ano. Estamos de volta para mais um módulo. Agora o módulo 6 de Língua Portuguesa, o último módulo do caderno 1 de vocês. Bom, neste módulo nós vamos estudar sobre o gênero lírico. O gênero lírico foi criado primeiramente na Grécia Antiga. Era muito comum que os artistas utilizassem instrumentos musicais enquanto entoavam as suas poesias, geralmente para o público ou para as suas mulheres amadas e assim por diante. Daí surgiu o nome do gênero lírico, por causa do instrumento que era a lira, muito utilizado naquela época. Com o tempo, foi alterada a forma artística do uso do instrumento. E aí, ao invés de nós termos a sonoridade através do instrumento, nós começamos a ter a sonoridade através das palavras, tá bem? Esse tipo de texto em que a musicalidade e a reflexividade se ligam à linguagem de forma simbólica se chama gênero lírico. Aí nós temos aqui as características principais do gênero lírico. É uma expressão maior da subjetividade, ou seja, não é algo claro, é algo muito implícito, algo muito interno. Linguagem figurada e dotada, no geral, de uma certa musicalidade. E o formato, sempre em versos, assim como os poemas. Primeiro, nós temos que ver, então, quais são os tópicos aí que fazem parte do nosso gênero lírico. Primeiro é o eu lírico. Como vocês bem sabem, o eu lírico é o ser que enuncia o conteúdo do texto lírico. Não é que ele seja o autor, mas ele é a voz que fala a poesia. É diferente, então, de autor ou poeta. A musicalidade presente no gênero lírico. Nós temos o verso representa cada linha do poema e pode se subdividir em métrica e rima. A métrica é a manutenção da mesma quantidade de sílabas sonoras. Um exemplo muito claro é Camões. Como vocês sabem, todos os poemas de Camões eram sempre decassílabos, ou chamados também alexandrinos. Ele seguia a mesma métrica ao final de cada verso. E nós temos também a rima, que é a manutenção do mesmo som no final do verso. Por exemplo, um verso terminado em amor, outro termina em flor. Tem a mesma terminação, mas não segue necessariamente essa métrica de cima. Esses dois são os subgrupos do verso. As figuras de linguagem. As figuras de linguagem sonoras e sintáticas, elas são essenciais para a poesia. Sabemos disso, por exemplo, com a escola literária do simbolismo, em que se faz muito uso das figuras de linguagem. Mas também o gênero lírico, que aborda aí também a poesia, também tem um grande uso delas para gerar efeitos sonoros intensos e até expressivos. E aí nós temos algumas delas que aparecem aqui para vocês e eu trouxe um exemplo de cada. Primeiro é a aliteração. A aliteração ela é composta pela repetição de um som consonantal, ou seja, é repetido o som de uma consoante. Olha um exemplo. Vozes veladas, veludosas vozes. Repetir bastante aqui a letra V, que é uma consoante. Isso se chama aliteração. Outros conhecidos também, por exemplo, o peito do pé do Pedro é preto. Repetir bastante o P, que é um som consonantal. É uma aliteração. A assonância. A assonância é a repetição de um som vocálico em sílaba tônica, ou seja, é a repetição de uma vogal. Som mulato nato no sentido lato. Repetir aqui a vogal A na intensidade na hora de ler. Tá bem? Onomatopeia. A onomatopeia é uma imitação gráfica de um som. Por exemplo, o sino de Belém, bem, bem, bem. Belém rima com bem, bem, que é o som que um sino faz. Então, eu trouxe para a escrita algo sonoro. E a paranomásia. É emprego de palavras ou estruturas com som e ortografia parecidos, não idênticos. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. Quando você ouve, pode até confundir, mas na escrita você sabe que são palavras com significados bem diferentes. Nós chamamos essa figura de paranomásia. Continuando, temos também a anáfora. Anáfora é você repetir a palavra ou uma estrutura no início do verso. Sempre no início. Irene preta, Irene boa. Irene sempre de bom humor. Repetir a palavrinha Irene sempre no início do verso. Isso é uma anáfora. Polissíndeto, a repetição de conjunção. Lembrando que conjunção é aquele termo pequenininho que liga geralmente orações. Circulo, e sou perfume, e sombra, e sol, e orvalho. Aqui usou a conjunção e para ligar várias orações. Lembrando que o verbo ser está implícito nas demais. Então ele ligou várias orações aqui no período. Só relacionando para vocês então a gramática aí na literatura. Tá bem? Este é o polissíndeto. E aqui mais um que é o paralelismo, que é a repetição de estruturas sintáticas, tá bem? Todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais.
Todos os filmes de todos os países são iguais. O que ele repetiu? A forma sintática. Todas são iguais. Todos são iguais. Todos são iguais. Se vocês repararem, o verbo é o mesmo. É um verbo de ligação, que possui um sujeito que é todas ou todos, e possui o seu predicativo do sujeito, que é iguais, característica do sujeito todos. Tá bem? Percebam que ele manteve a estrutura sintática nos 3 versos, apesar de ter separado no comecinho para o final. É um paralelismo. Bom, agora nós temos a tipologia lírica. Nós temos 3 tipos, né, de gênero lírico. O primeiro é a lírica clássica. Ela é muito racional, ela é mais contida e ela é bem objetiva. São temas históricos, filosóficos e até existenciais. A abordagem contida dos sentimentos, ela não é tão sentimental, ela costuma ser mais universal, portanto mais neutra, se distancia do sentimentalismo. Tem uma preocupação formal, ela quer a forma bem rígida, que é os versos bem colocados, a métrica muito bem colocada. Se preocupa muito com isso. Esta é a lírica clássica. A lírica romântica. Essa daqui já é bem o contrário da lírica clássica, percebam. Ela é sentimental, exagerada, fantasiosa, subjetiva, individualista. Temas pessoais. Ela traz os sentimentos pessoais do eu lírico, traz à tona os sentimentos que ele está sentindo. Ela é muito subjetiva, chega a ser exagerada. Abordagem intensa dos sentimentos, muito sentimentalista. Linguagem mais figurada, faz muito uso aí de algumas figuras. E a liberdade de expressão, ela não tem aquela regra de seguir a risca, nem a métrica e nem as rimas, tá bem? E a última que é a lírica moderna. A lírica moderna é uma desconstrução de modelos e discursos e uma certa oposição à formalidade. Ela se opõe à formalidade da lírica clássica, por exemplo. Tem uma abordagem bem inusitada e até banaliza os sentimentos. Então ela não é nem sentimental, mas ela também não é tão racional, ela chega a banalizá-los. E a linguagem é muito despojada e bem descompromissada, não segue métrica e nem rimas, ok? Acabamos então a teoria do módulo 6. Agora os exercícios. Primeiro, peço a vocês que façam uma leitura atenta de alguns modelos de texto lírico na seção Textos para Análise. Começa na página 156, vocês vão ver que tem vários textos. Eu quero que vocês leiam para vocês conseguirem diferenciar aí, né, as tipologias da lírica, do gênero lírico, e eu aconselho vocês lerem o texto 1, 4, 5, 8 e 10. Começam lá na página 156, é só seguir o livro que vocês vão achar, tá bem? Praticando o aprendizado, exercícios do 1 ao 5, desenvolvendo habilidades 1, 4, 7, 8 e 9, e o aprofundando conhecimento 1, 2, 5, 6, 7 e 9. Espero que tenham gostado, tenham compreendido aí o gênero lírico neste módulo. Bons estudos a vocês, se cuidem, continuem lavando as mãos e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Até mais!